Fala, galerinha, começando aí mais uma aula de geografia. Galera empolgada, galera animada, professor Jorge, porque é galera do terceiro ano. Terceirão na área, galera. E aí, mando um abraço a todos os nossos queridos alunos em qualquer lugar de Rondônia, Muito Rogério. bem. Nossos colegas, nossos professores presenciais também, sintam-se abraçados aí pela equipe de geografia. Muito E bem. com a gente aqui, como sempre, a nossa maravilhosa intérprete, Aldelinda. É isso, Rogério? É isso aí. E aí, vamos continuar o nosso tema, não é isso? Bora. Vamos continuar passando informações importantes para os nossos queridos alunos. Inclusive, são assuntos que vão estar presentes no vestibular, principalmente no Enem. Sempre está cobrando a temática de urbanização. Sempre está cobrando. Muito bem. Então, não podemos deixar de passar essa informação para o nosso querido aluno não ser pego de surpresa. É isso aí. Beleza? Então fica a dica de novo, pega o caderno, anota os principais pontos sobre urbanização, porque nos últimos Enem está sempre caindo aí urbanização. Certo, professor Jorge? Fechou. Vamos lá no quadro? Agora, Vamos lá, vamos junto para mais uma aula de geografia do terceiro ano, galera. Vamos lá. aula 3.1 sobre a urbanização do Brasil. É a Isso. parte 1. Tem a parte 2 dessa aula ainda, que é a próxima aula. Nós veremos aí o processo de urbanização no Brasil. Nós veremos as regiões metropolitanas e as tendências atuais, beleza? Isso aqui são os assuntos que veremos nessa parte 1. Rogério, a gente sempre fala para os nossos queridos alunos que a gente quer que ele adquira uma habilidade. E nesta aula a gente quer que ele consiga Reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de uso e apropriação dos espaços rural e urbano, professor. Muito interessante isso, né, Rogério? Essa habilidade. E nós sabemos que, sempre falamos aqui, Rogério, nossos alunos são fera. Isso É mesmo. isso? Então, essa habilidade será simples para ele, porque eles já conseguem ver essa transformação técnica e tecnológica até na palma da mão, no celular, não é isso? E eles estão também lá nesse espaço rural, que ao longo do tempo, eles também viram essa transformação desse espaço geográfico, Muito bem. não é isso? Isso mesmo, professor Então, Jorge. nossos queridos alunos vão tirar 10 nessa nota aí e nessa habilidade. Vamos lá. Urbanização, crescimento populacional e espaço das cidades. Então, a gente vai ter esse processo da urbanização com essas seguintes características. A primeira aí é o crescimento populacional. E a segunda situação, quando a gente fala de urbanização, que a gente também vai ter o crescimento do espaço da cidade. Ou seja, professor Jorge, se a população, vamos aqui falar com nossos alunos, se a população, maior parte até então, morava nas áreas rurais, o que vai acontecer, professor Jorge? Agora a gente tem a mudança do campo para a cidade. Então, se está mudando do campo para a cidade, querido aluno, o que vai acontecer? O aumento da população, o crescimento da população dentro das áreas urbanas. Outra situação, se tem mais pessoas agora morando na cidade, aquele espaço que era limitado, ele vai se expandir. Então, quando a gente fala de urbanização, professor Jorge, nós temos aí o crescimento populacional, mais o crescimento desse espaço que é a cidade, que é conhecido como espaço urbano. Isso, e com isso, esse fenômeno acontecendo traz toda uma série de situações Sim. complexas, não é isso? Que Muito estão bem. atrelados a essa expansão da cidade. Como vimos já algumas vezes, está relacionado à questão da favelização, o aumento da periferia, o aumento, às vezes, até da violência. Isso mesmo. Não é isso? Subemprego e, inclusive, falta de saneamento básico, entre outras coisas. Inclusive, uma das coisas principais da vida, que é a água potável, às vezes nem tem. Muito bem. Então, a gente tem essa definição aí do processo de urbanização. Voltando lá no quadro. Então, se eu tenho o crescimento populacional, o espaço das cidades, está acontecendo o fenômeno da urbanização. O processo de urbanização no Brasil.
apresenta as características próprias do padrão de urbanização dos países subdesenvolvidos. Então, a nossa urbanização em nosso querido Brasil, ele vai ter essa característica de um padrão de um país subdesenvolvido. Dá um exemplo aí, professor. O México. Muito bem. Ali a cidade do México tem um crescimento, é uma cidade também muito grande, né? A cidade do México. E tem esse problema também de urbanização, uma cidade muito inchada, assim como São Paulo. É isso? Muito bem. Veja algumas delas. Foi marcada pela formação de algumas grandes cidades que concentram parcela expressiva das riquezas e também da população brasileira. Parece até que esse texto está falando de um estado específico, né, Rogério? Sampa, né? É São Paulo, né? É isso? São Paulo. Lá, São Paulo representa essa expressiva riqueza do Brasil. Muito É bem. a parte mais industrializada, não só do Brasil, o eixo Rio-São Paulo, Rogério, do hemisfério norte do planeta, é a parte mais industrializada. Desculpa, do hemisfério sul. Isso. Certo? Isso, perfeito. Então, essa parte do hemisfério sul do planeta, o eixo Rio-São Paulo, é a mais industrializada. Muito bem. Não tem nenhum lugar no hemisfério sul que tenha uma parte mais industrializada do que aqui no Brasil. É isso aí, professor. Beleza? Vamos lá, continuando. Mais alguma observação? Tranquilo. Crescimento das atividades terciárias. Professor, terciárias, professor. Só me relembra aí, professor, que eu não estou lembrando. Pois é, a questão terciária, galera, está relacionado aos serviços, ao comércio, ok? Incluindo as do setor formal e a do setor informal da economia. Professor, setor formal, professor? Sim, setor formal. Aquelas pessoas que estão de forma padronizada dentro de um contexto governamental em que reconhece aquela pessoa como trabalhadora, no sentido dele estar com a carteira assinada, ok? Pagando seus tributos, tudo certinho. E aqui no setor informal, seriam aquelas pessoas que não têm o seu trabalho reconhecido de uma forma formalizada, né? Digamos assim. Então, esse setor informal, geralmente as pessoas trabalham sem ter carteira assinada, ok? Bem, e essa urbanização ocorreu em ritmo acelerado, principalmente entre as décadas de 50 e 90. E geralmente de forma, olha só, até a intérprete parou. Olha só, intérprete, fala para os nossos queridos alunos que é de forma não planejada. Isso você também tem que riscar no seu caderno aí. Com sublinhar, isso porque mesmo. Ocorreram de forma não planejada. Beleza? Apresenta padrão periférico de crescimento, com a formação de amplas manchas urbanas e a população de baixa renda empurrada para essa periferia. Ok? Professor Jorge, é muito importante guardar esse período. A gente tem que decorar a data? Não. Mas esse período aí é marcante no processo de industrialização, no processo de urbanização dos países, de maior parte dos países subdesenvolvidos, que iniciaram, na verdade, seu processo de industrialização a partir da metade do século XX e, consequentemente, a urbanização. Perfeito. Por isso que o texto inicial falava, né, que o Brasil tem em comum esse processo de urbanização com os demais países que passaram por esse processo a partir da metade do século XX. Beleza. E agora o Rogério vai nos explicar esse gráfico aqui, ó, que vai nos mostrar essa urbanização no Brasil, não é isso, Rogério? Muito bem. Nós temos isso aí, desculpa, professor, só interrompendo você, isso aqui já foi assunto de prova. Isso já foi assunto de concurso público, inclusive. Muito bem. Então, muita atenção nesse gráfico e nessa explicação do professor Rogério. Nós temos a informação aí do IBGE, que retrata a urbanização do Brasil no período de 1940 até 2010. Então, a gente sempre fala, prova de vestibular,
Prova do Enem. Galera, a primeira coisa é analisar o título desse gráfico. O que ele está representando? A taxa de urbanização brasileira. E aqui, né, professor Jorge, temos a divisão. População urbana em azul, população rural laranja. E aí a gente consegue observar todo esse processo aí evolutivo da distribuição populacional do Brasil durante esse período de 40 até 2010. Então, em 1940, professor, 31% apenas da população do Brasil aí era uma população urbana. Ou seja, estavam nas cidades. Sim, maior parte das pessoas aqui no Brasil em 1940 viviam onde, professor Jorge? Na zona rural. Nas zonas rurais do Brasil. Muito bem. Então, olha só, 69% da população vivendo aonde? Nas áreas rurais do Brasil em 1940. 1950, 36% área urbana. Já na área rural, 64%. Quando foi em 1960, 45% da população morando aonde? Na cidade. E ainda 55% morando no campo. Então, o que é importante entender desse processo? Que somente a partir da década de 60, no ano de 1965, que maior parte da população do Brasil passou a ser agora uma população urbana, ou seja, passaram a viver nas cidades. Interessante. Então eu vou até mudar de cor aí, ó. Mude aí, professor. Porque o que você falou foi importante, que não está aparecendo essa informação no gráfico. Não está aparecendo. Aí se você colocou aqui do lado, ó. Sim, coloquei o ano. 1965 é o marco histórico da história da urbanização brasileira. Nesse ano, então, acontece o quê? População urbana se torna maior, né, do que a população rural. E qual que foi o acontecimento que contribuiu para essa mudança da distribuição populacional do Brasil? Industrialização. Então, iniciamos aqui na metade do século XX o processo de industrialização do Brasil mais intenso, com o governo de JK, com a indústria automobilística, e aí nesse período houve o quê? Esse êxodo rural, a saída do campo para a cidade, e a população do Brasil urbana só foi aumentando. Ó. 60, a gente tem 45%, 70, 56%, 1980, 66%, e 91, 74%, e hoje, 2010, né? E hoje não, com base em 2010, 84%, e hoje a população do Brasil em 2022 está aproximadamente 85% a taxa de urbanização do Brasil. Beleza. Então a gente consegue verificar essas informações só nesse gráfico de todo o processo evolutivo do Brasil. Vale ressaltar, né, Rogério, que nós podemos dizer que as informações mais precisas e consolidadas estarão agora em breve, até o final do ano, né, no novo censo. Isso mesmo. 2020. IBGE, né, está fazendo agora o censo. Exatamente. Muito bem. Bem lembrado, professor Jorge. Vamos lá, galera. Então, por isso que a gente traz essa informação em 2010, porque foi o último censo que aconteceu aqui no Brasil. Isso, já que você falou nisso, eu também lembrei de outra situação. Fale. O censo é feito em 10 anos. Muito bem. Isso? Mas por que não foi feito em 2020? Quer falar para os nossos alunos? Aproveita e fala aí, professor, que é importante, né, para o aluno ficar ciente. Por que não foi feito em 2020? Tivemos aí a questão da pandemia. Pandemia já não foi possível mais fazer esse levantamento, porque nós tivemos todos os cuidados, né? Uso de máscara, muita gente morrendo. Então, o dinheiro que tinha sido separado também para o censo começou a ser investido aí na pandemia. Isso. E no outro ano seguinte, a gente já teve um outro problema já também relacionado, uma consequência dessa pandemia, que foi o impacto no orçamento brasileiro. Isso mesmo. E aí tiveram que cortar alguns lugares, setores, e o censo ficou prejudicado. E aí esse ano está ocorrendo ele. Fechou. Beleza? Então, anota aí. Anota essas informações que são importantes. Bora. Vamos lá. Então nós temos a industrialização do Brasil e o processo que eu expliquei há pouco para vocês, chamado de êxodo rural. Então, quando a gente analisa essa imagem, né, professor Jorge? Olha só, uma pequena residência,
uma casa, vamos colocar, com algumas matérias-primas aí no galpão, e a gente vê um espaço que não foi tão estruturado, né? Um espaço natural ainda bem preservado. A gente lembra de quê? De cidade ou do campo? Campo. Campo, né? Então, olha só, essas imagens estão retratando o processo do êxodo rural, a partir da industrialização no Brasil, que promoveu o quê? A urbanização. Então, o êxodo é a saída do campo para a cidade. E o professor Jorge há pouco falou dessa cidade aí que até hoje é a principal cidade, vamos colocar, de maior desenvolvimento econômico, né? Que é São Paulo, aqui no Brasil, industrial também. Então, olha só, fatores atrativos. Quais foram os fatores que contribuiu para a saída do homem lá do campo para a cidade, professor Jorge? Novos empregos, melhores condições de vida. Mas, assim, Rogério, a gente pode até ponderar um pouco sobre a questão das melhores condições de vida, né? Vamos botar entre aspas? Não que houve essa real melhoria de condições de vida, mas assim, havia o sonho, o desejo na mulher de ter uma melhor condição de vida relacionada ao campo. Porque o campo, como a gente bem sabe, até hoje, galera, principalmente dos países subdesenvolvidos, professor, tem suas limitações de estrutura, como educação, como saúde, como saneamento. Imagina lá no Brasil de 1950, professor. Perfeito. Então despertou o quê? Esse desejo de ter essa melhoria de vida, mas a gente sabe que não aconteceu, né, dessa forma. Sempre por trás dessa atração, sonhos. Sonhos, não é isso? Muito por bem. uma busca de uma melhor condição de vida. É isso aí. Vamos lá. E os fatores repulsivos, que contribuíram para aumentar essa grande concentração de pessoas dentro da cidade. Então, nós temos lá no campo o quê? A concentração de terra, que já é um problema no Brasil é bastante antigo, né, professor Jorge? Isso. Inclusive, vamos até fazer uma abordagem da língua portuguesa aqui. O que você acha? Arrepia, professor. Vamos lá, olha só. Você agora, Rogério, está falando sobre os fatores repulsivos. Isso mesmo. Ó. Repulsividade, o que é repulsivo, deriva da palavra repulsão. Bem. Isso quer dizer que nós estamos falando de fatores que expulsaram, não é isso? As pessoas do campo. Não é isso? Que essa concentração de terra na mão de poucos vai expulsar o agricultor também. Também, é isso? Com certeza. Aí nós temos agora o que também? Além da concentração de terra, que já é um problema antigo do Brasil, vem a mecanização do campo. Que vai expulsar mais gente ainda. Com certeza. Porque aí eu tinha o trabalhador que exercia ali, né, o trabalho do plantio, da colheita, mas a partir da metade do século XX, na década de 60, 70... várias máquinas começaram a ser introduzidas no campo, professor Jorge. Então, aquela mão de obra que trabalhava, vamos colocar, de 10, 50, 100 trabalhadores, agora foi substituída pela mecanização. Isso, é a Revolução Industrial chegando no Brasil. Muito bem. Então, o que acontece? Esse fator também é considerado repulsivo, Isso. porque contribuiu para a saída lá das pessoas em direção à cidade. Isso, então é a Revolução Industrial chegando no campo brasileiro. Também, muito bem. Gerando esse impacto. E essa industrialização do campo, lá no vestibular, no Enem, ela vem sempre cobrando aí como a chamada mecanização do campo do Brasil. Reflexo da industrialização. Beleza. O êxodo rural. Fatores de repulsão. Baixo salário no campo. Falta de políticas que beneficiem o pequeno proprietário e a precariedade de serviços sociais. Aquilo que falamos há pouco, né, professor Jorge? Só estamos reforçando aí a questão aí do êxodo rural. Então, a falta de políticas aí, ó, que beneficiem o pequeno proprietário é interessante. Vamos falar rapidamente sobre essa situação. A mecanização chegou no campo. O agronegócio, a produção voltada agora para exportação. E muitas das vezes, como a gente já falou lá no segundo ano, aquele trabalhador que tinha pequena parcela de terra, ele não tinha, galera, tanto recurso para comprar maquinários.
E, de certa forma, o que é que vai acontecer aqui no Brasil? Contribuir ainda mais para aumentar a concentração de terra. Porque aquele pequeno proprietário de terra, de certa forma, foi forçado a vender aquela pequena parcela de terra e ele se mandou para a cidade, buscando aí o quê? Uma melhoria de vida, né? Exatamente. Então, assim, a mecanização chegou, mas ela não chegou para todos no campo. Então, por isso que essa situação é considerada aí um fator repulsivo no processo de urbanização do Brasil. E vale ressaltar também, Rogério, interessante que você falou, é que também nesse período as políticas públicas não vieram para beneficiar esse pequeno proprietário, esse agricultor ali que coloca a mão na massa mesmo no campo. Ele fazia parte de uma elite. Os políticos faziam parte daquela elite na época. É isso aí. Então, as políticas que beneficiavam os grandes latifundiários. Muito bem. É isso? Então, não se tinha empréstimos bancários, não tinha subsídio para plantação para o pequeno agricultor. E, então, mais uma vez, é uma situação, é um fator que vai expulsar este homem do campo. É isso aí. É isso? Beleza, vamos lá. Então, no entanto, a industrialização por si só não explica a urbanização. Ela contribuiu, né, professor Jorge, para esse processo lá da saída do campo para a cidade. A industrialização não gerou os empregos necessários para receber o grande número de imigrantes que deixaram o espaço rural rumo às cidades. Então, olha só, a industrialização por si só não explica, porque também outros fatores contribuíram para a saída desse homem para a cidade. Como acabamos de falar, né? Falta desse subsídio. Com certeza. Falta de incentivo para que esse homem do campo ficasse lá. Muito bem. O setor terciário da economia, ele foi responsável por grande parte dos empregos gerados na cidade. Por que o setor terciário? Porque é o setor que é o setor de serviço e comércio, que nem sempre exige aí uma mão de obra qualificada. Então, essas pessoas que vieram lá do campo, elas não tinham tanta qualificação profissional e acabaram trabalhando aí no setor terciário, que é o setor de serviços e comércio. Há um longo período de estagnação e crise econômica nos anos 80, foi seguido na década de 90 pela incorporação de novas tecnologias de produção industrial aqui no Brasil. Então, a gente tem aqui um outro momento da história do Brasil, agora, já na década de 80. Essa década que ficou conhecida, já falamos em geografia, o professor de história também sempre está falando, chamada de década perdida. Década perdida, 1980. E aí ela gerou consequências. O Brasil passou por crise na década de 80 e 90 ainda bem estava passando por crise. E nós temos aí uma situação falando aí de novas tecnologias que foram incorporadas na indústria, professor Jorge, também a partir da década de 90. Essas tecnologias, no setor agora secundário, que já não é primário mais, geraram consequências também na cidade. Geraram o quê? O desemprego e o aumento do trabalho informal. Então, quem trabalhava lá na indústria, que veio na metade do século XX, lá do campo para a cidade, começou agora a sofrer com uma outra situação, que é a introdução de maquinários modernos dentro do setor secundário, que é a indústria. Exatamente. E tudo isso acabou contribuindo para gerar o quê? Desemprego e a distribuição daquele trabalhador agora para o setor informal. Certo? Tu me dá um minutinho só para me falar um pouco sobre a década perdida? Pode, vamos lá? A década perdida, ela se deu principalmente, Rogério, por causa dessa situação econômica do Brasil. Nossos queridos alunos são muito jovens, eles não conhecem a inflação como eu vivi, entendeu? Olha só para ter uma ideia, eu era muito jovem na época, né? Jovem, eu era um estagiário, o bolo de dinheiro que eu receber era isso aqui, ó, desse tanto mesmo, sem brincadeira, e ainda era meio salário mínimo. Para pagar o salário de uma pessoa que ganhava bem, cara, eram uns 10 minutos, o pessoal contando, de tanto desvalorizado que era a nossa moeda. A nossa inflação era absurda, nós chegamos perto de uma hiperinflação. Isso gerava muito desemprego, porque as empresas estavam demitindo em massa. Então, foi conhecido como década perdida
por causa também da questão econômica do Brasil, de inflação que a gente não conseguia superar. É isso Só aí. superou em 1994, que estabilizou a economia com o Plano Real. Muito bem. Beleza? Vamos lá. E a urbanização brasileira teve um caráter concentrador e excluiu boa parte da sociedade de seus benefícios, né? Então, olha só, ela foi concentradora nesse primeiro momento porque o processo de urbanização no Brasil iniciou principalmente aonde? Iniciou o processo de industrialização aqui do Brasil, né? Que foi o Sudeste, professor Jorge. Perfeito. A velocidade com que se processou a urbanização no país criou dificuldade para o poder público suprir o espaço da cidade com infraestrutura urbana e serviços sociais necessários ao bem-estar da população. Então, foi um processo veloz. Então, não deu tempo para estruturar o país, que gerou vários problemas aqui dentro do nosso território brasileiro, como o surgimento de áreas periféricas, favelizações, que a gente vai continuar vendo aí nas nossas próximas aulas. Então, a urbanização do Brasil intensificou-se a partir dos anos 40. O êxodo rural contribuiu para essa saída lá do campo para a cidade e também do desenvolvimento industrial. Então, a indústria também ela contribuiu para esse processo de urbanização no Brasil e a mecanização do campo acabou também acelerando essa saída lá do homem para a cidade. Isso. Ou seja, o êxodo rural, ele acaba por ser um intensificador da urbanização no Brasil. Muito bem. Vamos lá. Metropolização. A gente sabe que com esse processo de urbanização surgiram no Brasil as primeiras metrópoles, as que recebeu grande concentração de pessoas, deslocamento de pessoas. E aí o que é metropolização? Desenvolvimento de uma cidade e essa cidade passa a influenciar as cidades próximas. Então, esse processo de metropolização no Brasil, a indústria contribuiu muito para o surgimento de metrópoles. 1956 a 1960, no governo de JK, vão surgir as primeiras metrópoles do Brasil. A industrialização impulsionou o desenvolvimento dessas metrópoles, com a chegada aí da indústria automobilística, concentrada, galera. Quando a gente fala desse processo de metropolização do Brasil, urbanização nesse período de 56 a 60, não é em toda a parte do Brasil. Inicia onde? Principalmente na região sul e sudeste. E motivou o quê? Êxodo rural. Lá do Nordeste, pessoas se deslocavam para trabalhar dentro da região sudeste. Certo, professor? Perfeito. E aí nós temos aí outro conceito que é importante também, que já caiu vários vestibulares e pode cair no Enem, que é a região metropolitana. O que é a região metropolitana, professor? Área formada por vários municípios em torno de uma cidade principal, que é a metrópole. Então, meus queridos alunos, a gente pode entender que nós não temos, então, região metropolitana em Rondônia. Não é isso? Sim. Então, uma região metropolitana é uma coisa muito maior, um nível de complexidade muito maior, uma intensidade de complexidade de serviços também muito maior. Muito bem. Não é isso? Um nível de industrialização interessante, inclusive com a presença, às vezes, de muitas multinacionais. Isso mesmo. Não é o nosso caso aqui. A gente pode até ter próximo disso ali a região de Manaus, não é isso? Com a Zona Franca, Belém, mas o grande exemplo que nós temos no Brasil é São Paulo. São Paulo, né? Não é isso? Rio de Janeiro, São Paulo. Então, o que vai acontecer? Uma cidade central, e várias cidades se tornam satélites dela. Onde essas cidades satélites, às vezes as pessoas moram nessa cidade e vêm trabalhar nessa cidade principal. Muito bem. Não é isso? E então, essa cidade principal, ela move a economia de tal forma que influencia tudo aqui ao seu redor. Não é isso? Isso mesmo. Por exemplo, São Paulo, lá no governo JK, que
fez essa intensificação dessa migração de pessoas que vieram do Nordeste, agora se fixar em São Paulo em busca do sonho, Isso em mesmo. busca de melhor qualidade de vida, em busca de emprego. Muito bem. Então, bem reforçado aí, professor. Vamos lá, então, galera, para a gente avançar. Nós temos aí o conceito da região metropolitana. Então, o custo de vida é uma das prováveis causas do crescimento maior das cidades periféricas das regiões metropolitanas. Ou seja, então, até 1950, 1960, as pessoas buscavam o quê? As grandes metrópoles do Brasil, até a década de 70, e depois foi mudando a forma de crescimento do Brasil. As cidades médias começaram a crescer, e dentro dessas cidades médias, agora a gente tem instalação também de indústria, e essas cidades passam a ofertar trabalho. Por isso que essas cidades ganham o nome de aí, fazem parte dessa rede conhecida como regiões metropolitanas. O crescimento das cidades médias próximas às regiões metropolitanas pode levar à formação de corredores de urbanização, com aumento das áreas conurbadas ou em processo de conurbação. Conurbadas, aí a gente já falou também no segundo ano, que é mais ou menos assim. O professor Jorge vai passar esse exemplo aí, né, da conurbação? Vamos lá. Vamos lá, vamos fazer um quadro branco na cabeça do nosso querido aluno. Ele vai imaginar agora um quadro branco e vai lembrar da professora Lucy de matemática. Aí sim. Dois conjuntos, conjunto A e B, imagine aí, galera, e o C no meio, fazendo essa intersecção. Quando esse C é a conurbação. Muito bem. Ou seja, quando duas cidades se encontram e não dá mais de identificar onde uma começa e onde a outra termina. Onde é a cidade A, onde é a cidade Não B. dá. Tá Às todo vezes- mundo junto e misturado. Às vezes é só uma rua que separa. Isso não mesmo. tem mais floresta. E é diferente da nossa realidade, Rogério. Porque a maioria dos nossos alunos, a maioria de nós amazônidas, sabemos que para ir de uma cidade para outra, às vezes a gente passa pela BR, passa pela floresta toda. É isso aí. Para ali, para essas regiões metropolitanas, não tem isso. É selva de pedra, né? Selva de pedra. Selva de pedra. É isso aí. Vamos lá. Bom exemplo, professor. Arrepiou, professor Jorge. O Brasil possui 62 regiões metropolitanas que abrigam um terço dos domicílios urbanos e 30% da população do Brasil. Vamos lá, galera. Então, nós temos aí as principais regiões metropolitanas. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Distrito Federal e seu entorno, Porto Alegre, Fortaleza, Salvador, Recife, Curitiba e Campinas. A maior região metropolitana do Brasil é a que o professor Jorge falou há pouco, São Paulo. Certo, professor Jorge? Perfeito. Temos aqui no mapa, ó, regiões metropolitanas. Então, essa região, como a gente está vendo aqui, ó, unida por vários municípios, que tem características comuns, como industrialização, como a oferta de serviços. Então, a gente observa aqui também no sudeste de São Paulo, também no sul do Brasil, também temos regiões metropolitanas. Certo, professor Jorge? Perfeito. Depois você pode analisar esse mapinha com mais detalhe para entender essas subdivisões que colocamos para vocês. Tá, só ainda neste mapa, Rogério, só para explicar para os nossos queridos alunos, para não confundir uma situação em que o mapa evidencia o tamanho, por exemplo, de Manaus. Nós estamos falando de espaço geográfico maior ali. Sim. Mas isso não quer dizer que isso reflete no poder econômico. Não. Que no caso aqui é São Paulo. Isso mesmo. Mesmo que o espaço lá seja menor. Muito bem. É isso, porque o parque industrial maior do Brasil está lá. Fechou. Muito bem, professor. Tendências atuais quando a gente fala aí desse processo de urbanização no Brasil. Nós temos aí a diminuição do ritmo hoje, galera, das migrações interregionais. O que são interregionais? Entre regiões, por exemplo. A galera que saía lá no Nordeste na década de 50, 60, 70, deixou de migrar tanto para o Sudeste. Por quê? A gente tem agora estrutura industrial também em algumas cidades, estado do Nordeste. Então, o que a gente vai ter agora nessa tendência atual? A intensificação, que é chamada aí de desmetropolização a partir da década de 90. Desmetropolização representa o quê?
diminuição do crescimento das metrópoles brasileiras e crescimento superior das pequenas e médias cidades do Brasil. Então, outra palavra top para Enem é desmetropolização. Então, se falar de desmetropolização, está diminuindo o crescimento da população das metrópoles e aumentando o crescimento das pequenas e médias cidades. Olha aí, galera, dica de ouro do professor Rogério. Então, circulem essa palavra. Desmetropolização é a diminuição destas metrópoles. Ou seja, as cidades médias, elas estão agora sendo também polos de atração. Sim, porque nós temos agora indústrias dentro dessas cidades. Exatamente, são polos de atração. Tem trabalho. Beleza, vamos lá, continuando. Avançando. Então, a alteração do ritmo de crescimento das grandes cidades, entre elas metrópoles, foi motivado. Custo de vida mais alto nas metrópoles, como, por exemplo, o aluguel de imóveis. Na cidade média é mais barato. Muito bem. Então, isso acaba também motivando esse processo. E aí, tu ainda tem mais alguma coisa para falar sobre isso aí? Sobre a urbanização? Não, sobre essa desmetropolização. Ah, sim, vamos lá. A cidade, tu não falou que essas metrópoles, o aluguel está caro. Sim. Não é isso? Mas por quê? Porque o próprio capital supervaloriza aquela região onde estão as principais indústrias, os principais centros financeiros, as principais multinacionais. Isso. Então, as empresas que chegam, ou as que estão lá, estão até com um pouco mais de dificuldade, vão procurar lugares onde ela pode ter um custo mais baixo de aluguel, de energia. Inclusive, até esses municípios, essas cidades, o governo, prefeitos, etc., vão dar algum tipo de incentivo fiscal. Já estava isso na minha mente também para falar. Estamos em sintonia. Fechou. Sintonia total, geografia aqui. Então, é isso que vai acontecer. E aí, essa desmetropolização vai acontecer porque essa indústria, às vezes, essa multinacional vai se retirar de uma metrópole e vai para uma cidade menor. Por exemplo, Campinas ali, a região de São Paulo, né? Guarulhos ali é uma região metropolitana onde... O ABCD paulista, né? É isso. Que agora é ABCD, né? Já tem mais cidades nesse grupo. Que antes era ABC paulista, agora tem ABCD, tem outras também siglas. Perfeito. Dentro de São Paulo. No quadro, por favor. Vamos lá. Então é bem interessante, galera, pensar nesse processo. O professor Jorge falou algo bem interessante. Então as cidades médias passaram a oferecer vantagens em relação às metrópoles. O aumento da oferta de empregos, em virtude da transferência de muitas indústrias para essas localidades, menor custo de vida, a violência, então nós temos aí a menor índice de criminalidade, ampliação da oferta de estabelecimentos comerciais, serviços, destinados aí a atender a população. Nós temos aí a taxa de urbanização brasileira por regiões nesse período de 40 a 2010. Então, a taxa do Brasil aqui em 2010 está dando 84,36. Então, a região mais urbanizada do país é a região sudeste, com 92,95. E a região menos urbanizada do Brasil é a região... Qual é a região? Analisa aí comigo. Região nordeste, com 73,13%, com base no ano 2010. E nós temos aqui um mapinha agora para finalizar com chave de ouro de dados da urbanização do Brasil, professor Jorge, mais recente, ano de 2015. Então, Brasil 85%, Sudeste 93% e Nordeste ainda continua sendo a região brasileira com a menor taxa de urbanização, 73%. No conjunto da obra, galera, ó, esse quadro aqui, o primeiro Brasil, esqueçam ele, não está se comparando com os outros aqui embaixo não, tá? Isso está dizendo que o Brasil, a população que vive na área urbana no Brasil já somos 85% na área urbana. É isso aí. Vai aumentar, daqui a pouco vai aumentar ou vai diminuir agora com o censo. O censo. Vamos aguardar que já sai o censo e a gente vai atualizando vocês aí com as informações. E por hoje é só, Rogério. É isso aí.
Daqui a pouco a gente volta. Beleza. Porque agora, professor Jorge, essa galera vai fazer atividade. Isso. Mas primeiro vamos fazer um resumão, né? Primeiro tem um resumo. Estou adiantado. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Valeu. Tchau.